Olá! Eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito da vida extraterrestre, da vida fora do planeta, tá bom? Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração, tá bom? Humildemente eu peço a vós, me ajudem, minha gente, me ajudem a espalhar esta luz pelo mundo. Gratidão a todos vós. Bom, continuando aqui os nossos estudos, trouxemos um tema hoje que é um tema extremamente polêmico e é um tema que tem que estar em voga sempre, porque fala muito da nossa evolução enquanto humanidade. Falo de que aquela grande pergunta que se existe vida fora da Terra, se existe vida além do nosso orbe, do planeta Terra, tá bom? E aí a gente começa a trazer os fundamentos, principalmente na doutrina kardecista, tá bom? Nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, em que fala a respeito da multiplicidade de mundos, tá bom? Da pluralidade de mundos, bem na verdade. E aí, no capítulo 3, nós temos uma frase do Evangelho que, segundo o Espiritismo, que fala da seguinte forma, né? E também uma frase do Evangelho, né? Do nosso Evangelho normal, do Novo Testamento, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Sim, na casa do meu Pai há muitas moradas. As moradas, elas podem ser vistas como indivíduos, como eu, você e qualquer um outro, né? Dentro de cada um de nós habita uma divindade, né? Nossa centelha divina que habita dentro de cada um. Dentro de cada ser, de um animal, de uma planta, existe uma divindade, existe um ser espiritual que ali habita. Mas também estamos falando de planetas, estamos falando de universos, estamos falando de outros orbes que estão além do nosso mundo, ou seja, na casa do meu Pai existem muitas moradas. Seria muito cômodo se a humanidade pensasse só no seu umbiguinho, não é mesmo? Ou seja, que só existimos nós, que o mundo todo foi feito para a existência do ser humano na Terra. E que somente nós somos o centro do universo, tá bom? Ou seja, um antropocentrismo, não é isso? Tá bom? E aí nós começamos a descobrir que existem outras galáxias. Em outros tempos, muito mal e porcamente, nós conhecíamos o sistema solar e a Via Láctea. Hoje nós conhecemos uma infinidade de galáxias, uma infinidade de planetas, uma infinidade de sistemas que orbitam ao redor de um Sol específico. Tá bom? Nós fizemos inclusive um vídeo aqui falando sobre os maias, né? E sobre o grande Sol central que sincroniza todos os sóis de todas as outras galáxias segundo a visão maia. Tá bom, minha gente? Então, segundo aquele princípio hermético de que assim como é embaixo é em cima e assim como é em cima é embaixo, ou seja, da lei de correspondência hermética, nós começamos a pensar que se existe vida em nosso mundo, existe vida em outros orbes. E é para a gente parar para pensar. Tá bom? Nós temos, ultimamente, tendo muitos avistamentos recentes na humanidade, inclusive agora recente, o Congresso americano se reuniu para professar abertamente isso, com documentos, com avistamentos, com militares, com pessoas de alta patente, professando a existência de OVNIs, ou seja, de naves, de objetos voadores que eles recentemente estão tendo contato, de que realmente
as potências como os Estados Unidos, a própria Rússia e talvez a China tenham seres e naves guardadas, tá bom? Por acidentes que ocorreram com esses seres, com essas naves, com esses veículos, vamos colocar assim, e que os governos os detêm, né, em alto segredo, né, em top secret, como dizem os americanos, tá certo? E aí, minha gente, nós devemos pensar isso com muito carinho, porque tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quanto na Gênesis, capítulo 6, falamos da pluralidade dos universos, que nós não estamos sozinhos, que fazemos parte de uma grande família universal. Tá certo? Isso é para a gente raciocinar, para a gente pensar. Porque quando falamos em outros mundos, a gente tem alguns livros aí kardecistas que falam de vida extraplanetária, né, fora do nosso planeta, em órbitas, por exemplo, como Marte, como Saturno, como Júpiter. Sim, aqui na nossa galáxia, aqui no nosso sistema solar, ou seja, em nível astronômico, pertinho de nós. Só que essas vidas, essas existências, são existências que vivem em outras dimensões, não na nossa dimensão conhecida, ou seja, no nosso 3D, na nossa terceira dimensão. Elas vivem na quarta, na quinta, na sexta ou em outras dimensões. Tá bom? Então, quando a gente vai em Marte e vemos aquele planeta totalmente árido, segundo o kardecismo, ali existe vida. Mas é numa outra dimensão que os nossos 5 sentidos, por serem limitados, não conseguem alcançar. E assim é em Saturno, que é muito mais evoluído, e em Júpiter, que também é muito evoluído. Tá bom? Nós somos um planeta de provas e expiações, e esses planetas já são planetas felizes, já são planetas que estão num outro patamar espiritual. Tá bom? Planetas que estão em outro patamar evolutivo. E assim como nós evoluímos, ganhamos luzes e vamos alcançando degraus dentro da espiritualidade, as esferas planetárias, como a Terra, são consciências coletivas e que elas também vão alcançando degraus. Por isso falamos tanto na transição planetária, tá? Nessa transição da era de provas e expiações, em que nós estamos agora, que foi inaugurado com a crucificação de Cristo, para a nova era que estamos adentrando. Ainda não chegamos. Falamos aqui no vídeo sobre a entrada de Plutão em Aquário, que vai trazer muitas transformações, mas é apenas por 20 anos que Plutão estará em Aquário. Tá certo? Mas a era de Aquários ainda não adentramos. Estamos no limiar de uma era para outra ainda. E segundo o nosso amado Chico Xavier, que é uma pessoa que eu me miro sempre, tá? Me guio por ele, quando eu estou assim percebendo que não estou encontrando resposta, eu dou uma olhada no que o Chico falou, porque o Chico não errou nada. Tudo que ele professou aconteceu. Um grande profeta, tá certo? E aí, minha gente, ele disse que em 2000, segundo, né, o mentor do Chico Xavier, que em 2057 nós já estaríamos num plano em que seríamos um planeta em regeneração, não ainda regenerado, mas em regeneração. Lembrando que uma era inteira ela dura 2160 anos segundo a astrologia, tá bom? Então, já estaríamos no mundo em regeneração. E um mundo em regeneração é que o bem já começa a ter uma porcentagem muito maior do que o mal, tá? No nosso atual estágio, em que estamos nas provas e expiações, nós temos que quase que um empate, 60-40 ou 50-50. Acredito que hoje nós já estamos aí num limiar de quase que um empate, caindo um pouquinho para o lado do bem. Porque os maus fazem barulho. Os maus fazem barulho, minha gente. Pode ser uma porcentagem menor, mas 30% que seja, uma humanidade inteira faz um barulho danado para guerras, para violência, para drogas, para o domínio.
né? Então, minha gente, nós estamos caminhando para uma evolução. Os planetas também, eles também evoluem de forma consciencial, coletiva, tá? Coletivamente, os universos, os planetas, eles evoluem e cada dia para patamares mais altos. Eu quero deixar outra coisa bem clara. Tem seres que têm corpos físicos e até humanoides como nós, e tem seres que não têm mais corpos físicos. Eles são etéricos ou até luminosos, têm corpo feito de luz. Lembrando que a Cabala fala que nós tínhamos um corpo de luz antes de decairmos na matéria, chamado de Neshama. O Neshama é o corpo de luz e hoje nós temos um corpo belial, um Nefesh, né? Um corpo belial segundo a Cabala, ou seja, um corpo animal. Decaímos nessa matéria trevosa e aqui nós estamos sofrendo a dor, o sofrimento e a morte. O salário do pecado é a própria morte. Não é isso? O desvio que nós tivemos da criação, onde está lá na Gênesis, não é verdade? Então, minha gente, assim como é em cima, é embaixo, e assim como é embaixo, é em cima. É uma lei hermética, mas ela mostra que se existe vida aqui embaixo, também existe vida lá em cima. E se existe vida lá em cima, também existe vida cá embaixo. E que os sistemas, tá? Os sistemas planetários, eles geralmente orbitam ao redor de uma estrela luminosa, como um grande sol. E também um grande átomo, né? Digamos que o nosso sistema solar é um grande átomo, é um átomo macrocósmico, ou seja, as mesmas leis que se operam na menor unidade de matéria, o átomo, também se operam no macrocosmos, nos sistemas solares e nas galáxias. E as galáxias, elas vão orbitar ao redor de um grande sol central, segundo os maias. Essas ideias são altamente plausíveis. Não são ideias que a gente deva refutar, tá bom? Nós não somos os únicos seres a habitar o universo. A gente não pode olhar somente para o nosso umbiguinho. Estou repetindo, tá bom? É muito egocentrismo da nossa parte. Achar que o mundo inteiro foi feito para nós. Tá bom? Então, minha gente, isso é para a gente pensar. E outra coisa, segundo Chico Xavier, os nossos irmãos que fazem parte dessa grande família universal, eles não têm autorização ainda de se apresentarem para a gente. Porque a humanidade, consciencialmente, né, não está preparada. Mas hoje em dia eu vejo um preparo um pouquinho maior. Ainda tem muita gente que não acredita, mas o preparo ainda agora, nesse instante, o preparo já é um pouco maior. Tá bom? Então, minha gente, nós temos visto muitos avistamentos hoje em dia, tá? E isso vai se intensificar, porque, infelizmente, a gente está à beira de uma guerra mundial, né? Com a questão da Ucrânia e da Rússia. E os Estados Unidos e a OTAN está toda envolvida também. E segundo Chico Xavier, tá? Nosso irmão aí, Geraldinho, passou muitos vídeos a respeito disso, que foi uma pessoa que conviveu muito com o Chico. Nós passamos de uma prova muito grande de 50 anos, né? A tal da data limite, e que terminou em 2019. Então nós passamos por isso e ganhamos um crédito. E este crédito, se nós tivermos uma guerra aqui de nível mundial, onde nós possamos ter inclusive armas nucleares, que nós teríamos a intervenção desses seres superiores, dos nossos irmãos maiores que habitam outros orbes. Isso está começando a acontecer nos Estados Unidos. Está havendo várias incursões de OVNIs no Pentágono e no governo americano. Está tendo vários avistamentos. Estão havendo vários avistamentos. E aí, minha gente, já é uma intervenção de toda essa guerra que está tendo entre os Estados Unidos, a Rússia, a OTAN e a Ucrânia. Tá bom? Então, eu creio que a gente possa ter grandes surpresas de que essa espiritualidade superior, representada pelos nossos irmãos das estrelas e comandados, segundo Chico Xavier, pelo Mestre Jesus, tá? Porque ele não preside só o planeta Terra como Cristo cósmico. Ele preside outros orbes também, tá bom? Além do planeta Terra.
Então, que haveria uma autorização para esses seres intervirem em caso de uma guerra nuclear. Esse é o ponto, tá bom? Mas que nós teríamos essa autorização a partir do momento em que o homem colocar o pé na Lua. Olha aí, Exódio, que nós falamos o vídeo lá atrás, vou botar o link aqui falando de Exódio. A partir do momento que nós colocarmos o pé na Lua e fizermos as cidades estufas, segundo Chico Xavier falou lá no programa Pinga Fogo lá atrás, a humanidade teria dado um passo muito grande e esses seres teriam a autorização de se apresentarem abertamente para a humanidade. Eu escutei dizer que a partir de 2026 nós já temos um projeto da NASA de fazermos as cidades estufas, e na China também, a China também tem esse projeto de fazermos as cidades estufas na Lua. E a partir desse momento, minha gente, que nós alcançamos outra esfera, que é Iesod, segundo a Cabala. Aqui nós só temos 10% da luz, em Exódio nós temos 20%. Ou seja, galgamos um pouquinho mais. Nós já estaríamos autorizados a comungar com esses seres superiores da luz maior. Então vamos aguardar, não é verdade? Eu acho que a intervenção que está tendo agora, intervenção no sentido deles estarem aparecendo, né, minha gente? Estarem aparecendo para os governos, para o governo americano, para o governo russo, para o governo da China. Eles estão aparecendo. Como quem diz, olha, vocês não estão sozinhos. Vocês não têm o poder todo na mão de vocês. Existe algo a mais, existe algo além de vocês. Tá bom? Então, eles estão se apresentando. E eu percebo muito claramente que isso vai mudar completamente o paradigma da humanidade. A presença de Plutão em Aquário, na minha opinião, já vai falar disso. Já vai trazer essa novidade, porque o Urano, que é o regente de Aquário, ele representa o céu. O Urano, ele rege o céu, a força celeste. E quando Plutão entra, ele vai trazer as novidades que vêm do céu, as novidades que vão transformar, novidades que virão do céu. Urano e Plutão juntos vão trazer isso, mudando o paradigma do pensamento da humanidade. Então, vou botar aqui também o link para vocês de Plutão em Aquário, tá? Para que vocês possam acompanhar todo esse raciocínio. Então, minha gente, essa é o nosso vídeo de hoje, falando da vida além do planeta Terra, dos nossos irmãos das estrelas, que têm corpos físicos, humanoides, outros que não têm, outros que são apenas etéricos e outros que são luz pura. Eles já têm um corpo de luz, tá? Que vivem em outras dimensões, por isso a gente não consegue perceber nem com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, a gente não consegue captar esses seres. Mas, minha gente, eu asseguro a vocês que esses seres existem e estão muito próximos de nós, dirigindo todos os acontecimentos da própria humanidade. Tá bom? Namastê a todos vocês. Até o próximo vídeo.